Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido, abençoado, povo de Deus, gente amiga aí que tem nos acompanhado através das páginas da Bíblia nesse podcast Entendes o que estás lendo? Hoje Marcos capítulo 15, a parte primeira, episódio de número 499, essa que é a sexta temporada. Vamos lá? Firmes e constantes, sempre avante. Vamos falar hoje do segundo julgamento de Jesus ali perante Pilatos. No episódio anterior nós vimos que ele já havia sido julgado pelo Sinédrio ali, pelo corpo eclesiástico, e agora ele é levado para as autoridades ali, para os governantes. Vamos ver como é que eles se comportam, vamos ver o que vai dar tudo isso aqui. Beleza? Então não sai daí, lê o capítulo 15, depois vem para cá, convida mais gente. Este é o penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, 2, 3, se não me engano, 3 episódios, depois episódio 1, 2, 3, o capítulo 15, depois nós vamos ver o 16 e voltar para o Antigo Testamento, ver mais um livro. Vamos lá? Então foram feitas acusações a Jesus, de Jesus. As acusações eram as seguintes: ele havia instigado uma sedição, uma rebelião em todo o país. Jesus havia proibido o tributo romano e reivindicado a realeza como rei dos judeus. Veja que o último só tinha alguma demonstração de plausibilidade. Jesus admitiu sua realeza, mas declarou em palavras imortais ser a soberania da verdade sobre a consciência dos homens. Então vamos lá, vamos entender. Lendo as narrativas dos outros evangelistas, nós obtemos uma impressão clara da inocência de Jesus, como foi exibida a todos os que insistiram e desafiaram as invenções da malícia. Veja que especialmente essa inocência ela é refletida no comportamento de Pilatos. Se você prestar atenção ao texto, você vai ver que para ele, o Senhor, o nosso Senhor, ele respondeu quando pediu informações. Mas ele respondeu às acusações com um silêncio igualmente significativo. E Pilatos ficou muito mudo também, de convicção de que ele era inocente. Jesus nos ensina a sermos servos da verdade e a sermos indiferentes às construções de nossos inimigos. Deve haver, meus queridos, algumas coisas aqui. Por exemplo, deve chegar um momento em que as verdades que nós professamos, elas exigirão ser seladas por nossas ações. Não pode haver só um paradoxo de falar uma coisa e fazer outra coisa. Cristo ensinou os homens a buscar primeiro o reino de Deus, adiar tudo ao dever, prestar atenção à luz interior, estimar a alma de maior valor do que o mundo inteiro. A sua conduta agora, ela se harmoniza com suas palavras. Ele preferiu o cumprimento do dever à preservação da vida. A gente lembra do filósofo Sócrates, que também foi julgado injustamente em Atenas. E assim foi o Sinédrio e também Pilatos, que nessa ocasião fizeram com que Jesus fosse julgado e condenado. A conveniência e o favor mundano estavam em uma escala. Direito, inocência, verdade, estava do outro lado. A autoridade mundana estabelecida ali, ela se opunha à majestade espiritual. O primeiro desferiu um golpe no último, que recuou com efeito divino. A condenação de Cristo, ela foi um ultraje, uma ofensa à consciência do mundo, tanto judeu quanto gentil.
O ilustre compatriota de Pilatos, Cícero, ele havia ensinado com entusiasmo que o útil e o correto eles formam uma unidade e que o útil nunca pode ser colocado antes do direito sem derrotar o bem social. Uma ação nunca pode ser útil a menos que seja primeiramente correta. E aqui estava uma grande inversão dessa ordem. Que Jesus deveria morrer é conveniente, disse o Sinédrio, mas não está certo, disse sua consciência. Por outros motivos, Pilatos assumiu a mesma posição, enquanto sua esposa, com uma segunda consciência, o teria contido. Em crises semelhantes de experiências pessoais, nós lembramos-nos de que subordinar o direito à conveniência é condenar novamente o Senhor da vida. O que podem fazer agora os membros do Sinédrio presentes nessa ocasião? Eles desejam manter a aparência da lei e justiça, mas as evidências falharam notavelmente. A condenação de Jesus é uma conclusão precipitada, seja qual for a forma a ser efetuada, e ainda assim a aparência de legalidade deve ser mantida. Um pensamento inteligente ocorre à mente do sumo sacerdote. Na falta de evidência, ele recorre ao expediente desesperado de fazer com que Jesus se culpe a si mesmo. E como isso ocorre? Ele de pé no meio, passando de seu assento para alguma posição visível, como Marcos descreve graficamente, ele conjurou Jesus solenemente a declarar se ele era realmente o Messias, isto é, o Cristo, o Filho do Deus bendito. Se ele afirmasse ser não apenas o esperado Messias, mas também uma pessoa divina, o Filho e igual a Deus, ao que se seguiu a confissão pela qual ele se criminou e deu fundamento à condenação. Embora ele tivesse reconhecido a confissão de Pedro com o mesmo efeito e até o elogiasse, embora ele tivesse aceitado o mesmo ou um título equivalente na ocasião de sua entrada pública em Jerusalém, ele ainda não o havia reivindicado publicamente. Agora, porém, ele o confessava da maneira mais pública, na presença do sumo sacerdote e dos membros do conselho. Segundo Marcos, essa confissão foi expressa por "eu sou". De acordo com Mateus, por "tu dissestes". Enquanto no relatório de Lucas sobre o terceiro julgamento judaico, os dois são combinados com uma variação insignificante, a saber, "você diz que eu sou". A crucificação ela era um modo de morte desconhecido pela lei judaica e não praticado pelo povo judeu. Era terrivelmente familiar como um modo de execução entre os romanos. E isso nós aprendemos com seus escritos. Como escreveu Horácio, "não alimentarás os corvos na cruz". Ou Cícero, que escreveu, "não faz diferença para Theodor se ele apodrece no chão ou no alto", ou seja, na cruz. O apedrejamento era o modo de morte comum que a lei designava para esse crime, mas embora os judeus pudessem proferir uma sentença, eles não poderiam executá-la por causa do domínio romano. E um dos sinais do advento do Messias os encarou. O cetro tinha sim partido de Judá e um legislador de entre seus pés. De acordo com eles, foram obrigados a recorrer ao procurador romano, Pilatos, mas então eles sabiam que ele não interferiria em suas controvérsias religiosas. O que agora deve ser feito? Eles ocupam um novo terreno, entenda. Eles mudam a acusação de blasfêmia agora para traição, a fim de submeter seu prisioneiro ao poder secular do domínio romano. A acusação era de traição, realmente construtiva, mas a acusação inicial consistia de 3 artigos. Eles o acusaram, primeiro, de estar pervertendo a nação. Segundo, que ele havia proibido, que ele havia dado uma proibição pública de dar tributo a César. E terceiro, a afirmação de que ele próprio era Cristo, um rei. Pilatos não presta atenção ao primeiro e ao segundo e apenas percebe a terceira acusação.
Seu modo de proceder estava de acordo com o respeito romano pela lei e senso da justiça. Ele se recusou a confirmar a sentença do Sinédrio e ele passou a realizar um exame privado e preliminar, tendo removido Jesus para o pretório, o palácio do governador. Esse exame Pilatos conduziu pessoalmente, ficou satisfeito com a inofensividade do título de rei pela explicação do Salvador de que seu reino não era deste mundo. Pilatos estava convencido da inocência do nosso Senhor, mas ao ouvir a menção da Galileia, ele imediatamente teve uma ideia. Eu vou transferir a responsabilidade, ou pelo menos compartilhá-la com Herodes Antipas. E ao mesmo tempo eu vou conciliar o tetrarca por um ato de cortesia, e em sequência ele enviou o acusado para Herodes, como tribunal superior. Ou tecnicamente do tribunal de apreensão para o tribunal de origem. Herodes, desapontado por não ver nenhum milagre realizado pelo renomado, insatisfeito com seu silêncio digno, mandou de volta Pilatos, vestido de branco ou um lindo manto, caricaturando assim a sua candidatura ou reivindicação à realeza, zombando dele. E assim insinuando a Pilatos que em vez de uma ofensa punível era antes uma questão de desprezo e ridicularização pública. Pilatos está perplexo. E não é de admirar. Sua vacilação agora começa a surtir efeito. Ele peca contra seu senso de justiça, como magistrado romano, ele peca contra a consciência, ele propõe um compromisso muito injusto e ilegal, a saber, o castigo de uma pessoa inocente. E aí entra na cena a figura de Barrabás, pois um estranho costume ele prevalecia, para apaziguar a ira da turba, da multidão enfurecida e poder bajulá-la, dar a ela um direito de fazer uma escolha. Pilatos costumava, na repetição de certas festas, libertar um prisioneiro, dando ao povo ali, a multidão, a permissão para escolher quem deveria ser o favorecido. E nessa festa a multidão subiu, começou a pedir-lhe que fizesse o que costumava fazer com eles. Sabendo que por inveja os principais sacerdotes o entregaram, ele testou o sentimento da multidão, perguntando se deveriam libertar o rei dos judeus, dando-lhes assim a oportunidade de repudiar a ação dos sacerdotes. A questão ela paira como em um equilíbrio. A voz de uma turba é chamada para decidir o destino do Filho do Homem. Dessa voz depende, aparentemente, o curso da obra da redenção do mundo. A sorte está lançada. A multidão faz a sua eleição. E a escolha é proclamada num grito selvagem e ruidoso. Não este homem, mas Barrabás deve ser livre, solto. Então a multidão obcecada declara seu desejo. Sua baixa condição moral é revelada. Sua atitude em relação à verdade e à retidão é demonstrada claramente. Barrabás, nós aprendemos que era um ladrão, foi lançado na prisão por causa de uma certa insurreição feita na cidade por assassinato. E assim eles negaram o santo e justo e pediram que um assassino lhes fosse concedido. Nada poderia declarar mais claramente o espírito daquele povo. Tristemente, em silêncio, muitos corações puros lamentaram, enquanto a multidão dava vazão à sua maldade, derramando a mais extrema malignidade, como inundação para varrer o príncipe da vida. As ferramentas insensatas de um sacerdócio corrupto e autocondenado. Eles cedendo prontamente àqueles que deveriam tê-los guiado no caminho certo, tornam-se identificados com os principais sacerdotes, em uma escolha que vai marcar eles para sempre com a maior vileza. O espírito do povo deve ser julgado por sua atitude para com Jesus por um lado e para com Barrabás por outro.
E uma palavra é suficiente para declará-lo. Nele nós vemos o mestre da justiça que se esforçou para fazer cumprir as leis de Deus. Ele representava a verdade. Para isso ele deu testemunho. Ele denunciou o mal em seu pensamento, em palavras, em ações. Ele abriu aos pés do povo o caminho da virtude. Ele apontou para os portões da cidade eterna. Deu aos homens a certeza da imortalidade. Nunca o mundo havia olhado para uma personificação tão perfeita da pura bondade. Nunca se parecerá com ele até que ele mesmo apareça novamente e todos os olhos o contemplem. O outro é a personificação do mal. Seu nome é sinônimo disso. O único nome que os homens não ousam assumir por sua grandeza, o outro eles não fariam de sua baixeza. Mas esse anfitrião da ralé escolhe o maligno e assim declara que seu espírito está de acordo com o dele. É autocondenável. Quão dolorosamente nós lemos a influência perigosa que líderes inescrupulosos podem exercer sobre uma multidão indisciplinada e sem instrução. E como é possível para o coração humano enganar-se de tal forma que os mais altos representantes do mais puro sistema de verdade e moral podem ser rebaixados em uma aliança com os mais corruptos e degradados e podem prostituir as funções mais sagradas para os fins mais perversos. Os sumos sacerdotes de Deus podem levar os homens ao serviço do diabo. Os sumos sacerdotes e as pessoas fazem o que querem, suas vozes prevaleceram. E Pilatos, movido de medo, evidentemente contra suas convicções de direito, libertou aquele, para contentar a multidão. Libertou aquele a quem eles pediram, mas Jesus ele entregou a vontade deles. Assim é o mundo de hoje. Exige Barrabás e rejeita Jesus. Verdade, caridade, bondade, paciência, mentalidade espiritual, celestial, tudo que é puro e bom é sacrificado e pela multidão ainda é preferido o mal. Será que mudou alguma coisa? E os sacerdotes, sumos sacerdotes, têm se corrompido, se prostituído em favor de dinheiro, rejeitando a verdade? Será? Analise por você próprio aí, tá bom? A gente volta no próximo episódio. Vamos continuar aprendendo mais da palavra de Deus. A palavra de Deus é fantástica. As igrejas precisam voltar para a palavra de Deus. Deixar um pouco de lado eventos, festas, shows, espetáculos. Ensinar o povo a verdade da palavra de Deus. Isso é o meu sonho. Que haja uma nova reforma semelhante a de Lutero e de Calvino, uma nova reforma protestante e o povo de Deus volte para Deus. A gente se vê em breve. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.